Olá, estudantes da segunda série, tudo bem? Espero que sim, eu sou a professora Ana Carolina, hoje estamos com a Bia. E vamos para mais uma aula de biologia. O tema de hoje é polinização, dispersão. Vamos falar como que acontece nessa reprodução, o que ajuda na reprodução das plantas, ok? Então, objetivos: entender os mecanismos relacionados à reprodução vegetal. Então, quais são esses mecanismos que as plantas utilizam, né? Tá? E conhecer as técnicas de cultivo e propagação vegetal. Bom, começando sempre com uma reportagem, se você quiser vê-la por completo, basta ativar a câmera do celular ali em direção ao QR Code. E a reportagem diz o seguinte: polinização é ameaçada por desmatamento e agrotóxicos no Brasil. Questão seríssima, né? Das 191 plantas cultivadas ou silvestres utilizadas para a produção de alimentos no Brasil, com processo de polinização conhecido, 114, ou seja, 60%, dependem da visita de polinizadores, como abelhas, para se reproduzir. E esse serviço ambiental, chamado ecossistema, estimado em 43 bilhões de reais anuais, fundamental para garantir a segurança alimentar da população e a renda dos agricultores brasileiros, tem sido ameaçado por fatores como desmatamento, mudanças climáticas e uso de agrotóxicos. Mas o que tem a ver essa polinização, né? Por que está sendo afetado? Então, assim, o que se sabe é que as abelhas, por exemplo, são bioindicadoras, né? Então, quando elas visitam as flores, essas flores podem ter, né, teores de agrotóxicos ali, defensivos, né? Ou até mesmo poluição do ar depositada ali nas flores, e elas acabam levando isso para a colmeia. E dependendo da substância, pode ser fatal para a colmeia toda. Então, essa questão aí, né, da polinização, ela é extremamente necessária para que ocorra de fato, né, a reprodução da planta, porque existem diversos tipos de angiospermas que necessitam da polinização feita por animais para que possam se reproduzir. Então, sem esse auxílio dos animais, elas não conseguem se reproduzir e o seu ciclo de vida vai acabar ali mesmo sem a reprodução, ok? Bom, fala aí, né? Sabia que as flores comunicam-se com seus polinizadores através de cores e aromas? E para que atrair os agentes polinizadores bióticos, as espécies vegetais oferecem recompensas, pólen, néctar, óleo ou mesmo odores utilizadas na alimentação e na reprodução dos animais, né? Então, assim, as plantas, por que elas têm que atrair, né, esses insetos? Por que elas utilizam essas cores diferentes? Por que elas utilizam esses aromas, esses odores diferentes que vão atrair? Por exemplo, não tem plantas que têm um cheiro bem característico, que pra gente é ruim, mas que atrai moscas, que são as moscas que fazem a polinização. Além disso, as plantas, elas produzem o néctar, né? Várias flores, né, produzem néctar, que seria como se fosse um prêmio para os insetos que vão ali auxiliá-las na polinização, né? Então, por que elas fazem isso? É justamente para que essa reprodução de fato aconteça. São estratégias de algumas espécies vegetais, justamente para que essa reprodução, ela de fato possa acontecer, ok? Sem o auxílio dos polinizadores, a reprodução não acontece, tá? Bom, o que é essa polinização então, né? É a transferência de grãos de pólen das anteras de uma flor para o estigma, que é a parte do sistema reprodutor feminino da flor, tá? Ou mesmo de outras flores. Então pode acontecer, por exemplo, né, de uma autofecundação, então uma planta se autofecundar justamente com o auxílio de um inseto, tá? Ou que essa fecundação seja de uma planta para outra, de uma árvore para outra, de um arbusto para outro, com o auxílio também desses animais que vão levar, né, o grão de pólen até outra planta, ok? Aqui na imagem está mostrando a abelha visitando uma flor. Então, como que ocorre essa polinização? Nas angiospermas a gente tem vários tipos, né? Então pode acontecer através do vento, pode acontecer através de animais, da água, né? Cada tipo tem um nome específico, tá? O vento é a anemofilia, água, hidrofilia, insetos, entomofilia, morcegos, quiropterofilia e aves, ornitofilia. Filia tem a ver com polinização, tá? Então é a reprodução, né? Ali a parte quando é o encontro dos gametas masculino e feminino. Então por isso a gente utiliza, né, o sufixo filia, ok? E o prefixo é de acordo com o tipo. Então anemo, vento, quiróptero, por exemplo, tem a ver com morcegos, ok? Bom, vamos para a primeira atividade então.
Analisando as figuras abaixo, qual a importância desses polinizadores para o ecossistema onde vive? Então, na imagem aqui nós temos a abelha jataí, que é uma abelha nativa, né, brasileira, não tem ferrão, ok? E do lado nós temos uma borboleta. Qual seria a importância desses insetos? Porque os dois são insetos. Para o ambiente em que vive ou para as plantas, não é mesmo? Pensa um pouquinho, eu já volto com a resposta.
E aí, conseguiu chegar numa resposta? Qual que é a importância? Bom, se você pensou que é porque eles auxiliam justamente na polinização, você está certo, isso mesmo. Então, abelhas, borboletas, moscas, outros animais participam da polinização. Eles vão ser responsáveis pelo sucesso na reprodução. Além disso, né, as abelhas elas produzem mel, cera e própolis que possuem valor nutritivo. Então, assim, além, né, deles auxiliarem na reprodução das plantas, esses animais têm uma grande importância no ambiente em que vivem, né? Porque produzem determinadas substâncias aí que vão auxiliar, por exemplo, na nutrição de outros seres vivos, ok? E você sabia que a agricultura teve início há pelo menos 10 mil anos? Que algumas plantas surgiram a partir de espécies selvagens, como feijão e arroz, e outras por hibridações, por exemplo, milho, morango e trigo? O que é uma hibridação? É quando você mistura duas ou mais espécies diferentes para você ter uma quarta espécie, uma terceira espécie, que, por exemplo, vai produzir mais frutos ou frutos mais doces. Tudo depende do objetivo, né? Então pode acontecer esse cruzamento de plantas, né? Que são próximas, né? Que são espécies muito próximas, justamente com o objetivo de produzir frutos mais saborosos ou maiores, né? Mais carnosos, por exemplo, como a banana que a gente come, né? Que também é uma espécie, né? Que é um fruto a partir de vários, né? De hibridação de outros frutos. Ok? Justamente para que ela seja maior, mais suculenta, mais doce. Ok? A propagação de plantas, né, ela pode ser por via sexuada, né, que é quando há o encontro de gametas, por exemplo, né? Então, nesse caso aí a gente tem mamão, tomate, pêssego, abacate. Pode acontecer isso também in vitro, ou seja, em laboratório. Isso é feito em laboratório, tá? No caso do fumo, cravo, orquídeas e samambaias. Essa propagação, né, essa via ressexuada, o encontro dos gametos pode acontecer in vitro também, ok? Se for via assexuada, né, quando não há necessidade ali do encontro do gameta masculino e feminino. Então existem plantas que vão, por exemplo, produzir um fruto partenocárpico, né, como a banana. Aqueles pontinhos pretos da banana são óvulos que não foram fecundados. E que isso pode ser incentivado manualmente, digamos assim, né? Então, por exemplo, a gente tem da via sexuada a estaquia, então se forma estacas para propagar aquela planta. Figo, uva, limões, framboesa. Enxertia, né? São os enxertos que você utiliza. Maçã, pera e manga. Propagação por gemas, então aquelas gemas laterais, gema apical, que é aquela que tem o incentivo dos hormônios, né? Por exemplo, da auxina, né? Que vai incentivar o crescimento. A gente tem ali a rosa, citros, uva. Os bulbos, então tem algumas plantas que a gente compra no mercado na hora de plantar que vem o bulbozinho, né? Não é uma semente exatamente, é um bulbo. E tem a divisão de rizomas, né? Cana-de-açúcar, banana ou tubérculos, como a batata inglesa, né? Que você pega, são várias bolinhas que estão embaixo da terra, você separa esses rizomas aí para poder fazer a propagação. Em todos esses exemplos aí não houve necessidade do encontro do gameta masculino e feminino, então é reprodução assexuada, ok? E claro, se a gente está falando de polinização, a gente falou de fruto também, a gente tem que falar, né, da propagação, a gente também tem que falar da dispersão. Então assim, algumas plantas utilizam como estratégia, né, para polinização alguns animais. Por exemplo, insetos, abelhas, moscas, borboletas, que vão levar o gameta masculino até a planta, né, para encontrar os gametas femininos, ok? Mas as mesmas plantas também podem utilizar outros animais para fazer a dispersão da semente, né? Uma planta que não é angiosperma e que utiliza um animal na dispersão da semente é a Araucária angustifolia, ou o pinheiro do Paraná, né? A reprodução acontece através do vento, afinal ela é uma gimnosperma, não produz fruto, certo? E a polinização das suas sementes, que no caso é o pinhão, é feita por animais, tá? Aqui na imagem a gente tem a gralha azul, mas tem a gralha picaça, tem a cutia, que também faz isso, o bugio, tá? Então, essa dispersão ela pode ser através, né, sem a intervenção de agentes externos, que é a autocoria. Então, a planta sozinha dispersa esses frutos sem a necessidade de usar outro ser vivo, certo? Pelo vento, que é a anemocoria. Tá? Então, coria tem a ver com a dispersão do fruto, tá? Filia, polinização, coria, dispersão do fruto,
Hidrocoria água, zoocoria animais ou antropocoria, que daí é no caso pelo homem. Outro exemplo de plantas, né, que utilizam animais para fazer essa dispersão são aqueles pico-picos, né, aqueles que parecem um pastelzinho ou um filetinho, né, que gruda na calça quando você vai fazer trilha. Então, eles grudam no pelo, na pelagem dos animais também. E assim esses frutos são levados, né, essas sementes que estão ali no fruto são levadas para outros locais, tá? Então, nesse caso é zoocoria, ok? Então, aqui a gente tem a dispersão primária, que é quando a ave ou outro animal pega essa semente, né, e leva para outras regiões. E a dispersão secundária, que é quando eles cavam, colocam em buracos, né? Então, existem aqueles animais que só vão se alimentar do fruto, por exemplo, e largam a semente, isso é uma dispersão primária, ou aqueles que enterram. Não que eles estejam plantando, porque não é esse o objetivo desses animais. O objetivo é justamente guardar para depois, né, ou acumular para se alimentar depois, e eventualmente pode acontecer dessa semente brotar, certo? E daí vai nascer uma nova planta. Aí é o que a gente chama de dispersão secundária, tá? Na imagem a gente tem uma cutia, ok? Bom, vamos para a atividade em 2, falando justamente sobre o pinhão, né, e a gralha azul aqui. Então, através da Lei Estadual 7.957, de 21/11/84, o governo do estado do Paraná declara a gralha azul ave símbolo do Paraná. E essa ave, muito festejada pelo folclore paranaense, está intimamente ligada ao pinheiro do Paraná. Por quê? Pensa um pouquinho, eu já volto com a resposta.
aí, conseguiu chegar numa resposta? O que será que tem a ver a gralha azul, né? Por que ela é considerada, né, ela é tão festejada pelo folclore paranaense? Por que ela é tão falada? Na verdade, a gralha azul ela é o símbolo, né, por conta dela se alimentar do pinhão. E ela se alimenta do pinhão, mas ela não come todos eles, né? Em alguns momentos ela pode vir até a enterrar, né? A gralha picaça, que é uma prima dela, digamos assim, também faz isso, né? Às vezes até em mais quantidade do que a gralha azul, mas é a gralha azul que ganhou a fama, não é mesmo? Então, ó, porque a gralha azul ela realiza essa disseminação das sementes do pinheiro do Pará, ou seja, do pinhão. A cutia também ajuda na dispersão das sementes, como a gente viu na imagem anterior. Temos a gralha picaça, que ela é amareladinha, com a cabeça preta, que também faz esse papel. Mas na hora de escolher, escolheram a gralha azul como símbolo, né? Toda por conta da pelagem dela, né? Da quantidade, do canto dela, que é bem característico. E assim ela foi escolhida como ave símbolo aqui do Paraná, certo? Mas é justamente por conta de se alimentar do pinhão e auxiliar nessa dispersão dessa semente, ok? Lembrando, pinhão é semente, não fruto, hein? Ok? Bom, então nessa aula nós compreendemos os mecanismos relacionados à reprodução vegetal, conhecemos as técnicas de cultivo, né, da propagação vegetal que pode ser sexuada ou via assexuada, né, feita em laboratório, por exemplo, ok? Bom, eu espero que vocês tenham gostado e até breve.